Filipenses capítulo 4, verso 6. Diz assim a palavra de Deus: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O tema da pregação hoje é como vencer a ansiedade. O contexto em que Paulo escreveu esta carta era que Paulo estava preso em Roma, e esta prisão era uma prisão domiciliar. Ele poderia então receber visitas nessa prisão, e ele recebe a visita do irmão Epafrodito, que vem da cidade de Filipos. E o irmão Epafrodito leva ofertas até o apóstolo Paulo, e também leva notícias a respeito da igreja que estava em Filipos. E Paulo fica sabendo que havia ali ameaças diante da igreja. Havia o ataque dos judaizantes, dos libertinos, havia desavenças dentro da igreja. Então Paulo, ele escreve para combater essas desavenças. E Paulo, então, ele poderia estar angustiado por saber dessa notícia ruim, de que a igreja estava sendo ameaçada. Mas Paulo, nós iremos ver que ele se mantinha firme no Senhor. Ele não deixou essa má notícia abater a sua alma. Ele também tinha a possibilidade de ser executado dentro da prisão, de morrer dentro da prisão. Então Paulo, ele tinha todo motivo para andar preocupado e ansioso. Mas não foi isso que o apóstolo Paulo fez, pelo contrário. Paulo se dedicou a explicar o segredo da vitória sobre este mal que é a ansiedade. A ansiedade hoje é considerada como o mal do século. Segundo pesquisas, mais da metade da população já teve ou sofre deste mal. Porém, este não é apenas um mal específico do nosso século. Se você olhar toda a história humana, sempre houve ansiedade. Sempre houve essa angústia dentro do homem. Não é diferente dos nossos dias. A ansiedade, no original, tem o significado de ser puxado em diferentes direções. É como na brincadeira, né, das crianças de cabo de guerra. Se você já brincou de cabo de guerra, você sabe. Né? Tem hora que você está ganhando, tem hora que você está perdendo. E ali, isso caracteriza o coração e a mente de alguém que está ansioso. É uma guerra, é um conflito. É uma luta dentro de si. A palavra ansiedade também traz a ideia de estrangulamento. Alguém que já viu, né, ou fez jiu-jitsu, quando você sofre aquele golpe do mata-leão, né, onde você é enforcado, você, se passar muito tempo, você vai perdendo os sentidos. Então, uma pessoa também que está ansiosa, ela vive assim, se sente sufocada, né? Tem os sentidos, né, a ponto de perder os sentidos. E quando você vive angustiado, cheio de ansiedade, isso às vezes reflete no seu físico. É chamado de doenças psicossomáticas, que expressam no nosso físico. Por exemplo, uma pessoa que vive ansiosa, ela às vezes sofre de taquicardia, palpitações fortes no coração, aumento da pressão arterial, falta de ar, dor no peito e nos músculos, suador, alteração no funcionamento do intestino, insônia, estresse. Tem pessoas até que pensam em morrer. Tamanha é a ansiedade. Alguém já disse que, do ponto de vista espiritual, a ansiedade é constituída de pensamentos e sentimentos incorretos acerca das circunstâncias, pessoas
e coisas. Então isso é um pouco do que é a ansiedade. E esse é o primeiro tópico. O que é a ansiedade? A ansiedade é o excesso de preocupação com o amanhã. Então a primeira coisa que precisamos entender é que andar ansioso é pecado. É desobedecer a Deus. Por quê? Porque aqui o apóstolo Paulo está dizendo: não andeis ansiosos. Não vivam ansiosos. Por que que a Bíblia diz que não podemos andar ansiosos? Porque ansiedade em seu âmago é falta de confiança em Deus. É a falta da confiança na soberania de Deus. É a falta da confiança de que Deus está no controle das circunstâncias da nossa vida. Então, a ansiedade está relacionada com o pecado da incredulidade. Ou seja, a incredulidade. Quando você deixa de confiar em Deus, você fica ansioso. Por isso que Jesus diz que é o ímpio que vive assim. Olha o que ele diz lá em Mateus 6:31. Portanto, não vos inquieteis dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus vai cuidar dessas coisas, né? Aqui ele está falando da comida, da bebida, da vestimenta. Então não devemos ficar preocupados com o dia de amanhã. Não tem como alguém que vive excessivamente preocupado ter alegria plena e paz. Não tem como. Fica preocupado com o que eu vou comer amanhã, o que eu vou vestir, e se o patrão me mandar embora, e se eu ficar doente, e se eu morrer, o que será de mim? Vive o amanhã antecipadamente. E aqui Paulo, ele não está dando brecha para nenhuma exceção. Você pode ficar ansioso em determinado assunto. Não, ele está dizendo, não sejam ansiosos, não vivam ansiosos por coisa alguma. Então, em tudo, não devemos ficar ansiosos. Paulo está endossando, na verdade, aquilo que Jesus já havia dito no Sermão do Monte, lá em Mateus 6:25. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis, ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? É isso que ele está dizendo, não andeis ansiosos. Ora, olha o que diz no verso 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros. E ele ainda chama atenção, homens de pouca fé. Jesus está dizendo, eu cuido das aves, eu cuido das plantas, e você acha mesmo que eu não vou cuidar de você? Nós somos muito mais valiosos do que uma planta, do que um animal. E Deus dizendo, eu vou cuidar de você. Aí quando nós andamos ansiosos, nós estamos dizendo, não, Deus não vai cuidar de mim. Deus, nesta área aqui, Ele esquece de mim. A Bíblia diz que um pai mau, ele não dá coisa ruim para os seus filhos. Coisa ruim para os seus filhos. Se um filho pede um pão, ele não dá uma pedra. Nós que somos maus, o que dirá Deus? Você acha que Ele vai cuidar de nós? Lógico que vai. Você pensa mesmo que Deus não sabe o que você precisa? Lógico que Deus sabe, porque Deus é onisciente. E Ele não é só onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Então por que temeremos? Por que andaremos ansiosos? Charles Spurgeon, ele disse, nossa ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã, mas apenas esvazia a força de hoje. Então a ansiedade é uma ladra que ataca suas vítimas e rouba a alegria e a paz. Portanto, apesar de vivermos nessa geração que vive dizendo que a ansiedade é um mal do século, não deixemos de obedecer a Deus. Não andemos ansiosos por coisa alguma. Então, segundo lugar, quais são as causas? As causas são diversas. Primeiro, uma das causas da ansiedade pode ser as preocupações
da vida, das coisas desta vida, né? Jesus disse: não andeis ansiosos, se referindo aqui a coisas terrenas, comida, roupas, riquezas, a nossa própria vida. Olha o que diz lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 8. Tendo sustento e que nos vestir, estejamos contentes. Então, por isso nós não podemos ficar a todo momento querer nos comparar com o ímpio, com o nosso vizinho. Ah, eu queria tanto ter o carro que o vizinho tem, a casa que o vizinho tem, eu queria viajar como o vizinho viaja. Às vezes ele já nasceu em uma família rica e tem herança, você nunca vai conseguir ser igual a ele. Então nós devemos ficar contente com aquilo que Deus nos deu. Ficar contente com o pouco que nós temos. E aqui Paulo está dizendo a Timóteo: se você tiver comida e vestimenta, já está bom demais. Você tem motivo de sobra para estar alegre. Então nós não podemos viver pensando também, né? E se eu perder o meu trabalho? E se eu perder a minha casa? E se eu perder o meu carro? O que vai ser da minha família? E se eu perder a minha família? O que será de mim? Quando nós vivemos pensando no futuro, sendo que ainda não aconteceu, nós andaremos ansiosos. Por quê? Porque nós temos medo de perder. Nós temos medo de sofrer. Você se lembra de Jó? Jó perdeu família, Jó perdeu bens, Jó perdeu a saúde, os amigos o abandonaram e ainda a esposa disse para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. E olha o que Jó disse no ápice do seu sofrimento. Lá no capítulo 1, no verso 21. Eu saí nu do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, tirou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus por coisa alguma. Então o problema hoje é que os cristãos, eles não querem sofrer. Eles aderem à teologia da prosperidade das falsas igrejas, que dizem que você não pode sofrer. Vem para a minha igreja que aqui os problemas acabaram. E aí as pessoas hoje têm essa mentalidade: se eu for para a igreja, eu não vou passar mais por sofrimento. Só que isso não tem a ver com o evangelho. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Então a nossa era moderna é insuportável a ideia de sofrer. Ainda mais insuportável a ideia de poder se alegrar no meio do sofrimento. É inconcebível essa ideia para eles. E olha o que nós vemos durante a história, numa geração passada. Como eu já disse na outra pregação, que a nossa geração é fraca. E olha o que esse irmão do passado, esse cristão do passado, de uma geração passada, sofreu, e mesmo assim ele tinha alegria em Deus. Olha a história do Dr. Horatio Spafford. Horatio Spafford foi um advogado cristão. Foi ele que compôs o hino 108, chamado de Aflição e Paz, mas também conhecido este hino 108 como Sou Feliz. E nessa canção diz assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber, que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Olha a história deste homem, esse que compôs esse hino. Esse foi Horatio Spafford. Horatio, ele tinha um filho que morreu aos 4 anos de idade, em 1870. Em 1800, então, ele perde o seu único filho homem. Em 1871, houve um grande incêndio em Chicago, onde ele morava, e ele perdeu boa parte dos seus bens. Ele que tinha, uma vida confortável, e ele perdeu muito dinheiro nesse incêndio. Em 1873, Horatio e sua família planejaram tirar férias na Europa. E, na última hora, no dia de embarcar, ele teve que resolver um compromisso. E, para não perder a viagem, ele coloca no barco, no navio, a sua esposa e as suas 4 filhas pequenas.
e ele disse que depois ele iria em um outro navio. Só que durante o trajeto, o navio, ele sofre um naufrágio. Então agora, Horácio, ele perde as suas 4 filhas. Ele já havia perdido o seu filho de 4 anos, agora ele perde as suas 4 filhas pequenas. E a sua esposa, neste naufrágio, se salva. E ela escreve um bilhete para o seu marido, dizendo: salva, porém, somente eu. As meninas morreram. E olha o que acontece. Então agora Horácio, ele pega um novo navio e ele vai para encontrar a sua esposa. E o navio ele faz o mesmo trajeto. E quando chega no exato local, perto do local onde as suas filhas morreram, o capitão do navio diz para Horácio: olha, pelas coordenadas e pelos cálculos que eu fiz, foi aqui que o barco afundou. E aí Horácio, ele vai para o porão do navio e começa então a escrever esse hino. Sou feliz com Deus, feliz estou com o Senhor. Então nós vemos que mesmo no meio do sofrimento, nesta perda gigantesca, esse cristão teve força em Deus. Ele declarou a sua fé: eu sou feliz independente das circunstâncias. Por quê? Porque às vezes nós achamos que foi só Jó que sofreu horrores. Foi só Jó que perdeu tudo. Mas nós vemos aqui nessa história que este homem perdeu uma das coisas mais valiosas da sua vida, os seus filhos. E olha aqui, 5 filhos. Perdeu bens. Mas ele se alegrava em Deus, ele tinha alegria em Deus. Então nós devemos ser como Jó, ser como os homens do passado. Saber que tudo vem de Deus. Devemos também aceitar às vezes as coisas más que vêm diante de nós. Porque o próprio apóstolo Paulo disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não só as coisas boas, mas também as ruins. Nesse mundo nós não iremos levar nada. Não iremos levar bens, família, dinheiro, status, nada. Então por que ficamos tão preocupados em perder? Devemos sempre declarar como Jó: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Ele é dono de tudo. Então a cada dia que passa, eu tenho apenas uma certeza: de que eu não posso nada. E a única coisa que eu posso é dizer que eu tenho, a única coisa que eu tenho é Deus. Eu posso perder tudo, mas Deus eu não perco. Eu posso perder familiares, eu posso perder dinheiro, eu posso perder a saúde, mas Cristo, Jesus, o nosso Senhor, jamais eu perderei. Aqui eu não estou menosprezando a sua dor. Talvez durante a sua vida você sofreu muito. Você sofreu muito. Mas lembre-se das palavras de Jesus, lá em João 14, no verso 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então a nossa morada final não é aqui. Então não devemos nos preocupar demais com as coisas terrenas. Nós não devemos nem temer a morte. Paulo, ele já disse isso lá no capítulo 1, no verso 21. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque a morte para o cristão não é o fim. Na verdade, é a passagem para a verdadeira vida. Talvez nós às vezes ficamos preocupados e ansiosos em saber, mas e se eu morrer? Como que vai ser a vida dos meus filhos? Quem vai cuidar? Pode ter certeza, Deus cuidará do seu filho. Deus cuidará da sua família. Qual um dos motivos da ansiedade, né? É a preocupação exagerada com o amanhã. Então a raiz da ansiedade é que nós imaginamos o futuro em que a graça de Deus não estará presente. Então o ansioso, ele pensa muito no que vai acontecer amanhã, então ele vive o momento antecipadamente. Essa é a raiz da ansiedade. Por exemplo, tem gente que precisa conversar um assunto sério com a pessoa no outro dia. Aí, ela fica pensando o dia inteiro até chegar o outro dia. E ela então está ansiosa.
Ela está aflita, ela não consegue às vezes comer, não consegue dormir. Porque ela está pensando demais no problema de amanhã. Mas olha o que diz Mateus 6,34. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Temos que viver o hoje. Temos que deixar o amanhã para Deus. Por quê? Porque eu e você não temos a máquina do futuro. Por isso que nós temos que viver o agora. Com isso, eu não estou dizendo que nós não precisamos planejar o futuro, né? Às vezes guardar dinheiro para comprar uma casa, né? Poupar um dinheiro para ter ali uma segurança. Não é isso que eu estou querendo dizer. Isso não é ansiedade. Isso, na verdade, é ser prudente. O problema é você viver inquieto em relação ao futuro. Será que eu vou conseguir comprar a casa? Será que eu vou conseguir casar? Será que eu vou conseguir ter filhos? Será que eu vou conseguir aquele trabalho? E Deus, Ele não trabalha assim. Deus, Ele não trabalha com antecipação. A maioria das vezes não é assim. Por exemplo, eu digo para você, eu faço um convite para você. Olha, vamos no restaurante mais caro de Cruzeiro, em tal dia, daqui a uma semana. Aí você vira para mim e diz, olha, é final de mês, estou sem dinheiro, eu acho que eu não vou conseguir. Aí eu falo para você, ó, fica tranquilo. Fica tranquilo. No dia que a gente estiver lá no restaurante, eu vou te dar R$200 para você comer à vontade. Eu vou te abençoar. Então, aí o que acontece? Aí, em vez de você descansar no que eu falei, ficar tranquilo e acreditar no que eu falei, que no dia eu vou te dar R$200, aí você fica ansioso, será que vai dar para eu comer lá? Será mesmo que ele vai dar o dinheiro para eu comer à vontade lá? Ah, eu acho que não vai dar. Então, às vezes, nós vivemos assim. Às vezes, Deus, Ele vai dar uma capacitação para nós no dia que nós precisarmos. Deus não trabalha com antecipação. Ele vai derramar uma graça capacitadora sobre nós no dia mau, no dia da angústia, onde você menos espera. Olha o que Ele diz lá em Mateus 10:17. Acautelai-vos, porém, dos homens. Ele está dando uma notícia aqui horrível. Porque eles vos entregarão aos sinédrios, e vos açoitarão nas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunha a eles e aos gentios. Ou seja, eles poderiam até morrer, porque eles seriam entregues nos sinédrios, homens que odiavam os discípulos. Iriam ser açoitados, torturados. Aí olha o que diz, Jesus continua dizendo. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que de haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai que fala em vós. Ou seja, Jesus está dando uma má notícia para eles. Mas não era para eles ficarem pensando naquilo. Ele está dizendo que se um dia eles fossem presos, naquele dia, Deus colocaria palavras na boca deles para eles responderem aos governantes e aquelas pessoas que o interrogavam. Então Deus daria uma capacitação naquele dia mau. Então eles não deveriam ficar pensando já, porque se eles ficassem pensando, nossa, eu vou morrer, eles vão me prender, eles vão bater em mim, eles iriam ficar desesperados. Então por isso que Jesus está falando, ó, confie na minha palavra, naquele dia eu vou cuidar de vocês. Não fiquem desesperados. Pense talvez nos momentos mais difíceis que você já passou. Aquela força que você pensava não ter. E Deus capacitou você naquele dia. No dia do luto, no dia da perda, no dia da doença. Você não tinha estrutura para aguentar, mas Deus cuidou de você. Deus trouxe consolo, o Espírito Santo consolou a sua vida, o seu coração. Foi naquele exato momento. Então por isso que nós não devemos ficar pensando no dia de amanhã, ah, mas se meu filho morrer? Ah, e se meu filho ficar sozinho, não tiver ninguém para cuidar dele? Não, Deus vai cuidar. Deus vai agir da maneira dele. Por isso que nós não devemos viver ansiosos pelo dia de amanhã. Deus vai dar força no dia de amanhã, não é no dia de hoje. Os R$200 não vai ser hoje, não vai ser em parcelas, vai ser no dia que você for precisar. Quantas pessoas às vezes dizem para crentes, né? Se fosse eu não aguentaria.
O que você passou, a perda que você teve, eu não aguentaria. Não aguentaria mesmo. Porque é Deus cuidando de nós naquele dia. Se não for Deus cuidando de nós, nós ruímos. Mas é Deus que cuida. Por isso devemos focar no dia de hoje, não no dia de amanhã. Viva um dia de cada vez. Nós não temos a máquina do tempo. A única coisa que eu sei do futuro é que Deus vai cuidar. Deus não vai te dar então os R$200 do restaurante agora. Ele vai te dar quando você precisar. Ele vai te dar a capacitação do Espírito Santo no dia mau. Foi assim que ele fez com Elias. Deus capacitou Elias para enfrentar os profetas de Baal, Acabe, Jezabel. Deus cuidou de Elias lá na caverna, quando estava pensando em morrer, em partir. Deus foi lá e cuidou dele. Deus cuidou de Moisés. Deus capacitou Moisés para aguentar aquele povo incrédulo. Então tudo aquilo que for necessário para nós cumprirmos a vontade de Deus, Deus vai suprir. E quando nós não confiamos nisso, nós estamos sendo incrédulos. Nós estamos pecando. Alguns teólogos chamam isso de graça futura. Uma graça que Deus vai derramar sobre nós no futuro. O Walter Carvetti, ele diz que uma pesquisa sobre ansiedade, apenas 8% das preocupações são legítimas. 92% das preocupações são imaginárias. Nunca aconteceram ou envolveram questões, ou envolvem questões fora do nosso controle. Ou seja, a maioria das ansiedades que as pessoas passam são coisas que nem aconteceram ainda, são imaginárias. Nunca aconteceu e talvez nunca vai acontecer. E aí a pessoa sofre antecipadamente. Ah, será que eu vou casar? Será que o meu filho vai estar na igreja quando Jesus voltar? Será que vão me mandar embora? Parece que tem uma lista para mandar embora da empresa. Será? E se eu não comer amanhã? E se eu não tiver o que vestir? São apenas especulações. E se acontecer? São coisas que nem aconteceu e nós sofremos. Isso é incredulidade, isso é pecado. E Paulo está dizendo, não andeis ansiosos. Jesus disse, não andeis ansiosos. Então, quando nós não andamos ansiosos, nós estamos pecando. Nós não estamos confiando em Deus. E qual que é o remédio, então, para este mal em terceiro lugar? Se preocupe em fazer o seu melhor hoje. Creia que no futuro Deus irá cuidar de tudo para cumprir a vontade dele. Lembre-se que o justo viverá pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, por mais que a sua vida talvez esteja tudo fora do controle. Não esteja talvez do jeito que você imaginava que estaria, mas creia que para Deus nada é impossível, e sem fé é impossível agradar a Deus. Olha, eu estou olhando essa situação, o gigante é grande, mas eu creio no meu Deus, Ele é o Senhor dos exércitos. Você se lembra quando Deus disse para o povo de Israel, olha, eu vou dar Canaã para vocês. Vocês vão conquistar Canaã. E aí, os israelitas vão lá para espiar a terra, 12 espias. E de repente, 10 espias olham a terra e vê gigante. E eles ficam tremendo, ficam ansiosos, ficam com medo do tamanho dos gigantes. Esqueceram do que Deus já disse, que Deus daria a terra para eles. Porém, 2 famílias, 2 espias, eles olharam e viram. Não, nós cremos no que Deus diz, Deus vai nos dar a terra. Nós confiamos na palavra dele. E foi o que aconteceu, Deus deu vitória. Deus colocou eles dentro de Canaã. Então, quando nós não confiamos em Deus, nós vivemos ansiosos e estamos pecando. Deus às vezes até nos leva ao extremo para mostrar que até lá Ele cuida de nós. Você se lembra, Deus tira o povo lá do Egito, leva para o deserto, e agora o faraó com os seus cavaleiros estão indo atrás do povo de Israel. E agora o povo está encurralado. Atrás, o exército do inimigo. Na frente, o Mar Vermelho. E foi naquele exato momento que Deus
demonstrou o seu poder, abriu o mar vermelho e derrotou os inimigos. Então Deus está dizendo, até no momento difícil, onde você pensa que eu não estaria lá, eu vou estar. Eu vou cuidar de você, então não tema. Qual que é o remédio para este mal também? Veja se há pecado não confessado na sua vida. Às vezes nós estamos andando ansiosos, por quê? Porque nós não temos confessado os nossos pecados. Olha o que diz Ezequiel 12:18. Filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua língua e a tua água beberás com estremecimento e ansiedade. E sabe por quê? Porque o povo não se arrependeu dos seus pecados. Deus diz, olha, se vocês não se arrependerem, eu vou derramar a minha ira sobre vocês. E o resultado da minha ira é que vocês vão beber a água tremendo. Vocês vão comer o pão tremendo. Eu vou colocar ansiedade no coração de vocês. Então por isso nós devemos sempre avaliar a nossa vida. Senhor, eu estou no centro da tua vontade? Estou procurando fazer a tua vontade? Porque às vezes essa ansiedade que você carrega, às vezes é fruto disso, do juízo de Deus sobre a sua vida. Mas se você se arrepender, se você confessar o seu pecado, você alcança a misericórdia. Deus diz que Ele está no alto sublime trono, mas Ele também está ali com contrito, né? E quebrantado de coração. Ele não despreza. Então se arrependa hoje, examine a sua vida hoje. Qual o remédio também para este mal? Ore corretamente. Olha o que Paulo diz no verso 6. Pelo contrário, sejam vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aqui é uma promessa. Se você obedecer isso, Deus vai guardar o teu coração. Se você orar a Deus, aqui Ele está dizendo, ore. Está ansioso? Ore ao Senhor. Reconheça quem Ele é. Reconheça a sua limitação. No dia da angústia, no dia da ansiedade, pare de ficar falando para todo mundo. Vai direto em quem pode resolver, que é o seu Deus. É Jesus Cristo. Faça como Jó, adore a Deus, mesmo em meio às dificuldades, em meio à perca. Faça como Paulo e Silas, que mesmo na prisão, depois de serem açoitados, estavam lá orando e cantando a Deus. E Deus trabalhou em favor deles. Aqui está dizendo, suplique. Né? A oração é um nível, a súplica é um nível maior de oração. É onde você se humilha perante Deus. Se necessário, você até jejua. Você chora na presença de Deus. Você fecha a porta do seu quarto, dobra o seu joelho, se coloca no pó e peça misericórdia a Deus. Faça como Ana, que queria tanto um filho, estava angustiada, estava ali suplicando a Deus, e Deus deu um milagre para ela. Faça como o povo de Nínive, que depois de ouvir a má notícia de que eles seriam exterminados se não se arrependesse, eles suplicaram a Deus por misericórdia. Senhor, tem misericórdia de nós. Eles fizeram um jejum nacional, vestiram-se de pano de saco. Até os animais entraram no jejum para demonstrar, né, a sua súplica, a sua oração a Deus. E Deus ouviu a oração do povo de Nínive. Não enviou juízo. Demonstre gratidão a Deus, né? Aqui está falando com ações de graças. Oração e súplica com ações de graças. Sempre orando, agradecendo a Deus. Talvez você esteja passando por um momento difícil, mas agradeça. Senhor, essa causa minha aqui está muito difícil. Eu não estou aguentando, mas eu agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por o Senhor ter cuidado de mim. Eu agradeço até por este mal que veio sobre mim, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem. Talvez o Senhor esteja querendo transformar o meu caráter, me deixar mais firme, maduro na fé, confiar mais no Senhor. Eu não sei, Senhor, mas eu sou grato a Ti, mesmo não entendendo o modo do Senhor agir. Seja grato em suas orações. Por exemplo, se Deus hoje tivesse um celular, um iPhone, e tem gente que ora bastante, mas às vezes a sua oração tem um problema. Às vezes a pessoa ela ora só para pedir para Deus. Por exemplo, vamos dizer que você tem um amigo. Aí, toca o seu celular e você vê o nome do seu amigo lá, João.
Aí o João fala para você: ô José, você não tem R$50 para me emprestar? Estou precisando muito. Aí você empresta. Aí passa uma semana e liga de novo: ô, estou precisando de 80. Você vai lá e empresta. Aí passa um mês: estou precisando de 100, cara, quebra o galho. Aí você vai lá e empresta. A próxima vez que o João ligar para o José, o que o José vai pensar? Ele vai pedir dinheiro para mim de novo. E se Deus tivesse um telefone? E se Deus tivesse um celular? A hora que tocasse o seu nome lá, o que ele pensaria de você? Olha lá, já está vindo pedir de novo. Nunca liga para agradecer. Nunca liga para saber como é que eu estou. E às vezes as nossas orações são egoístas. Só oramos para pedir para Deus. Não oramos para agradecer a Ele. Senhor, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, né, por ar que eu estou respirando. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Muito obrigado por tudo. Né? Nós devemos agradecer a Deus em tudo. E orar também, né, pedindo, mas sempre agradecendo, com ações de graças. É isso que Paulo está dizendo. Olha o que diz 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 6. Portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre Ele o quê? Toda a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. Então orar é se humilhar, reconhecer a sua incapacidade, a sua pequenez, a sua fragilidade. É dizer a Deus: Senhor, eu não consigo. Eu não tenho controle sobre absolutamente nada. Toma as rédeas da minha vida. Cuida de mim. E cuida daqueles que eu amo. Me ensina a amar. Me ajude a amar, porque eu por si só não consigo. Eu confio no Senhor. E o resultado da oração que Paulo diz é a paz que ultrapassa todo entendimento. E ela vai guardar o nosso coração, vai guardar os nossos sentimentos, a nossa mente. Isso é um milagre. O ímpio, ele não desfruta disso, é só o crente. É por isso que os consultórios estão lotados dos psicólogos. Os psiquiatras estão com a agenda lotada. Porque ao invés de nós buscarmos a libertação da ansiedade em Deus, nós vamos para esses homens que muitas vezes são ateus, ímpios, que não temem a Deus. Às vezes os seus filhos estão em clínica de recuperação, e está lá o crente, o filho de Deus, ouvindo o conselho desses homens. Estão lá procurando refúgio nisso. E muitas vezes, inúmeras vezes, nós vemos pessoas que ficam viciadas nos remédios. Vivem escravas de um remédio, de um calmante. Mas aqui o que Paulo está dizendo, que a origem disso é pecado, é nós não confiarmos em Deus. E devemos então acreditar nisso, que Deus vai guardar. Deus vai guardar, é um milagre. É como aqui, é uma linguagem militar, né? Eu vou montar guarda para proteger o seu coração, para proteger o seu pensamento, para você não fazer besteira. Então é confiar em Deus. No dia da angústia, no dia da ansiedade, lembre-se desta palavra. Ore a Deus, entregue a Ele a sua ansiedade. Eu não sei como eu vou resolver isso. Senhor, a dor está gigantesca, mas eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor vai cuidar de mim, vai cuidar do meu coração, vai trazer o remédio, vai curar essa ferida. Eu creio. Jesus disse lá em João 14, 27, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. Então não seja incrédulo. Creia no seu Senhor, creia no seu Mestre. A paz de Deus, ela é ultra circunstancial. Quando nós temos a paz de Deus, nós estamos firmes, mesmo no meio da luta. Mesmo em perigo de morte. Olha o que aconteceu com Daniel. O profeta Daniel foi jogado na cova dos leões. E a Bíblia diz que Daniel dormiu tranquilamente, estava tranquilo lá com os leões, em perfeita paz. Enquanto o rei não conseguia dormir no palácio. Isso é a paz de Deus no nosso coração. Qual que é o remédio para este mal também? Pense corretamente. Ocupe sua mente com aquilo que é virtuoso. Tem gente que está passando por dificuldade. Às vezes perdeu, né? Perdeu, a esposa largou dele, está tendo um conflito lá no relacionamento. Ao invés dele buscar a Deus, entregar sua ansiedade ao Senhor,
Aí ele começa a ouvir lá, né, aquelas músicas de sofrência. Aí que ele se aprofunda mais na tristeza ainda. Aí ele vai lá para o fundo do poço. Mas olha o que diz no verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então nós devemos ocupar a nossa mente com aquilo que é bom, aquilo que tem louvor, aquilo que é amável. Aí nós passamos a semana inteira vendo besteira na rede social, ouvindo música mundana, assistindo séries, cheio de imoralidade. Aí você vai ficar ansioso mesmo. Aí é fruto do seu pecado. Você está enchendo a sua mente de besteira, de coisa impura. O campo de batalha é a nossa mente. Pensamentos incorretos geram sentimentos incorretos. Muitos ocupam sua mente com os noticiários. Tem gente que gosta de ouvir Datena, né? Todo dia está lá ouvindo Datena. Aí é só notícia ruim. É lá, né? É morte de criança, é aborto, é um monte de coisa. E a pessoa fica lá ouvindo aquilo o dia inteiro. Aí fica nas redes sociais, ouvindo teoria da conspiração. É o apocalipse, agora o anticristo é o Trump, agora o anticristo é o Putin, e está tudo acabando, agora está vindo a doença nova, agora está acontecendo isso. Aí a pessoa sai da rede social ali angustiada. Só vê besteira, só vê o caos. A pessoa passa a semana inteira conversando com pessoas negativas, pessoas pessimistas, né? Só reclama. O sol está muito quente, está chovendo demais, está frio demais, nada está bom. Aí depois nós reclamamos porque estamos ansiosos. Estamos nos cercando de pessoas pessimistas, de notícias ruins, de más conversações. Estamos vendo besteira, enchendo a nossa mente de porcaria. Isso vai refletir no nosso dia a dia. Então nós devemos obedecer o que Paulo está dizendo. Ocupe a sua mente com o que é verdadeiro. Não dê crédito à mentira. Dar crédito à mentira é deixar Satanás tomar o controle da nossa vida. Pense naquilo que é respeitável, naquilo que é justo. Ouça louvores. Tem gente que fica a semana inteira, né? O cara gosta de um estilo de música. Ele gosta, por exemplo, de rock. É a semana inteira ouvindo rock, a semana inteira ouvindo sertanejo. Ele não ouve um louvor a Deus. Ele não adora a Deus em nada. Tudo que é puro, é amável, de boa fama. Aí tem pessoas, né, se alimentando de coisas, pensamentos perversos, imorais, pecaminosos, indecentes. Né? Paulo está dizendo, tudo que é cheio de virtude, de louvor, nisso pensai. Devemos ocupar a nossa mente com essas coisas boas. E como que eu penso também corretamente? Orando a Deus. Lendo a palavra de Deus, escutando louvores, escutando pregação. Nós costumamos gravar aqui as pregações. Você ouviu aqui? Ouve depois de novo lá, para você ficar mais gravado na sua mente. Para você poder ensinar as outras pessoas também. Ensinar os seus filhos, ensinar os seus parentes, os seus amigos. Né? Ouça, tem outros pastores da nossa igreja. Tem o pastor Marcelinho, tem o pastor Marco, o pastor Rafael, o pastor Anderson, o pastor Valmir. Todos eles estão lá postando pregações. Gaste o tempo lá, cada dia você ouve uma pregação. Isso vai edificar a sua vida. Isso vai trazer paz no seu coração, porque é a palavra de Deus. Qual que é o remédio para este mal? Já estou encerrando. Viver, né? Agir corretamente. É o que ele diz no verso 9. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus da paz estará convosco. Então pratique a palavra. Ande com pessoas que praticam a palavra. Ande com pessoas que têm temor a Deus. Aqui, nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes, como já disse Tiago. Não sejam apenas ouvintes, mas praticantes. E quando fazemos isso, não apenas temos a paz. Aqui o apóstolo Paulo diz que teremos o Deus da paz. E melhor do que ter a paz é ter o Deus da paz. Portanto, ao invés de procurar um psicólogo, ao invés de procurar um psiquiatra, ou tomar um medicamento diante da ansiedade, ore a Deus.
Ocupe sua mente com aquilo que é virtuoso. Pratique o evangelho. Cerque-se de homens e mulheres de Deus. E eu tenho a plena certeza que o Deus da paz estará com você, porque eu creio que a palavra de Deus é verdadeira. Agora, se nós não cremos na palavra de Deus, nós estamos sendo incrédulos. Creia, a palavra de Deus é poder. O evangelho é poder de Deus para transformar a ansiedade em alegria. Faça como o rei Davi, que em meio às perseguições, às angústias da vida, em meio às guerras que ele travou, a Bíblia diz que toda vez ele se reanimava no Senhor. Davi ficou anos sofrendo, sendo perseguido, mas a Bíblia diz que ele se reanimava no Senhor, por isso que ele era o homem segundo o coração de Deus. Então, diante das lutas, diante das perseguições, confie no Senhor. E para encerrar, eu deixo 2 versículos. Salmo 125, 1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Então, aquele que confia em Deus, ele vai se manter firme, porque ele está na rocha, que é Jesus Cristo. Pode vir o vento, pode vir a tribulação, eu sei em quem eu tenho crido e ele vai cuidar de mim. Jesus disse, não tema aquele que pode tirar a tua vida, mas tema aquele que pode tirar tanto a tua vida e enviar a tua alma para o inferno. Então não devemos temer ninguém, nem a morte. Confie no Senhor. Pare de ser incrédulo. Pare de ser de pouca fé. Jesus repreendeu várias vezes os discípulos, homens de pouca fé. Não, confie em mim. Isaías 26, 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Ou seja, você tem confiado em Deus? Você tem sido fiel, firme no Senhor? Você tem vindo à igreja com qual motivo? Aqui, passar seu tempo, reencontrar os amigos, fazer da igreja um clube? Ou você tem vindo à igreja, você tem buscado a Deus porque você tem propósito? Você quer estar firme nas coisas do reino de Deus. Você quer servir a Deus com todo o seu ser. Quer fazer o que é correto. E aí ele diz que aquele que vive assim, Deus vai cuidar dele. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Você vai ter a paz de Deus. Aquele cujo propósito é firme. Aquele que é firme no Senhor. Aquele que não leva as coisas de Deus relaxadamente. Mas aquele que vive para Deus, porque ele sabe que ele tem lhe crido. Quem tem lhe crido, que é o Senhor soberano, sobre tudo e sobre todos. Então, vamos colocar de pé. Vamos orar ao Senhor. Diante da luta, diante da dificuldade, diante da ansiedade, lembre-se desta palavra. Entregue a sua ansiedade ao Senhor. E Ele vai guardar o seu coração. Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar. Creia na palavra de Deus, não seja incrédulo. Porque incredulidade é pecado. Examine a sua vida. Examine a sua vida. Senhor, vê se há algum caminho mau em mim. Se há, Senhor, me perdoa. Tem misericórdia de mim. Me dá alegria de viver na Tua presença. Que eu viva uma vida alegre no Senhor. Porque eu sei que o Senhor é bom. Eu confio em Ti. Eu confio na Tua palavra. Por isso oremos ao Senhor.